Evangelho de João. Você está bem, meu irmão querido? Vontade de te dar um abraço. No final vou te dar um abraço. Fiquei muito feliz com a vitória. Conseguiu um emprego, né? Glória a Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 32 e 33. João 12, 32. Olha o que Jesus nos disse. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Vou ler novamente o 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Pai, esta palavra é tua. Somos apenas vasos vazios que precisam ser cheios. Senhor, encha cada um aqui esta noite, conforme a medida da fé, da compreensão do teu querer e da tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se assentar, igreja. E eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. Aqui está uma das declarações mais notáveis de Jesus. Eu vou melhorar essa afirmação. Aqui está uma das declarações teológicas mais notáveis de Jesus. Porque quando ele nos diz isto, ele está nos revelando o alcance da sua obra na cruz. Qual o alcance da obra de Jesus? Ele diz: todos, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Pastor, mas por que essa é uma declaração teológica tão notável? Porque Jesus não diz que quando ele fosse levantado, ele atrairia os eleitos. Ele não está dizendo que quando fosse levantado, ele atrairia os escolhidos. E vou mais longe. Ele também não está dizendo que quando fosse levantado da terra, ele atrairia os predestinados. Mas ele está dizendo: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aleluia! Este é o poder de Deus que operou na cruz. Este é o poder de Deus que operou no Calvário. Algo que está muito além da nossa compreensão e do nosso alcance. Quando Jesus diz que ao ser levantado ele atrairia todos, ele está nos afirmando que os benefícios provindos da sua morte na cruz alcançaria todas as pessoas do passado, alcançaria todas as pessoas do seu presente e alcançaria também todas as gerações do futuro. E o que Jesus fez na cruz chegou até mim,
chegou até você, chegou até o ano de 2023, e hoje, se estamos aqui reunidos, é porque alguém está nos atraindo, e esse alguém se chama Jesus Cristo. E eu, quando for levantado, você se lembra da cena do filme da Paixão de Cristo? Jesus foi crucificado deitado, e depois eles levantam. Ele diz: atrairei todos a mim. O que significa? Significa que nele todos teriam a possibilidade. Escutou, irmão Claudemir? Quando ele disse, e eu quando for levantado atrairei todos a mim, ele estava nos ensinando que nele todos teriam possibilidade. Não há pré-escolhidos, como acreditam alguns. Não há predestinados, como acreditam outros. Nem para condenação, nem para salvação. A obra de Jesus possibilitou que todos tivessem a oportunidade de se aproximar de Deus. Não nos aproximamos de Deus porque somos bons. Não nos aproximamos de Deus porque fazemos o bem. Nos aproximamos de Deus porque Jesus foi levantado na cruz, e quando Ele foi levantado, Ele nos atraiu a Ele. O que isso significa? Que não há excluídos. Não há excluídos. No mundo tem diferença entre rico e pobre, dentro da igreja todos são iguais. No mundo tem disputa entre brancos e negros, na igreja todos são iguais. No mundo tem vários tipos de divisões e contendas e concorrências, na igreja acabam-se as diferenças, porque em Jesus não há excluídos. Eu nunca me esqueço, eu já disse isso algumas vezes aqui, quando uma turma nossa do ano de 2009, do seminário teológico, na aula prática de evangelismo, inclusive o nosso seminário está com matrículas abertas, todos que já aceitaram Jesus são batizados nas águas, procurem, a diretora cooperadora Ana Cláudia está ali, a secretária irmã Fátima está ali, e os alunos na prova prática de evangelismo foram fazer a aula prática na Marquês de São Vicente, naquela região dos motéis, onde antes nós só víamos coisas durante a noite, mas hoje, outro dia passei com a minha esposa lá, nem me lembro onde nós estávamos indo, de dia, a plena luz do dia, e os travestis quase nus no meio da rua. Mas em 2009 isso só acontecia à noite, e os alunos foram para lá evangelizar, e por incrível que pareça, eles foram bem recebidos. E um dos meus alunos parou diante de um travesti, ele parecia uma mulher perfeita, e ele disse: eu posso dar uma palavra de Deus para você? E o travesti disse: para mim? Mas será que Deus quer alguma coisa comigo? Ele disse: opa, claro que quer. Jesus te ama, Ele quer mudar a tua vida, quer tirar você. Ele falou: não, moço, não, eu não mereço isso. E o aluno disse: mas não é para quem merece mesmo, é pela graça. E ele disse: moço, você não está entendendo, você não imagina como é um lixo a minha vida, você não tem ideia do que eu já fiz através deste corpo, o que eu já fiz, eu acredito que eu estou condenado para sempre. E ele disse: não, meu aluno disse: não, eu vim te falar que tem esperança no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder de limpar o teu pecado, remover o teu pecado, transformar a tua vida. E conforme o aluno pregava para ele, as lágrimas escorriam do seu rosto.
E ele dizia, se é assim, se há uma chance de Deus me aceitar, então eu quero essa palavra. E o meu aluno deixou o folheto com ele. Não sei, irmão, se ele procurou uma igreja, se não procurou, mas a verdade é que em Cristo Jesus não há excluídos. Não há treva tão profunda que a luz de Cristo não alcance. Não há escuridão tão densa que o brilho de Jesus não esclareça. Foi lido aqui hoje, pela minha esposa, durante o louvor. Terra de Zebulon, terra de Naftali, Galileia dos povos, caminho das nações. É a região que Jesus foi morar, porque Nazaré não aceitou Jesus. Jesus falou, então eu estou indo para Cafarnaum, região de Zebulon, Naftali, para cumprir o que o profeta disse. Aqueles que estavam em trevas viram uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz, porque não há treva, meu irmão e minha irmã, não há treva tão profunda que o sangue de Jesus, que a obra de Jesus não possa remover. Ele disse, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Romanos capítulo 5, versículo 20, a palavra de Deus diz, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha o que Jesus faz. Você verá na igreja uma ex-prostituta dando aula de santificação. Você verá na igreja um ex-alcoólatra dando aula de sobriedade. Você verá na igreja um ex-ladrão dando aula de honestidade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Atrairei todos a mim. O que isso significa? Que Deus chama a atenção da humanidade e aponta para Jesus. No tempo dos mundos antigos, quando as batalhas eram somente corpo a corpo, não existiam esses maquinários que existem hoje, tanque de guerra, aviões, não. Exércitos de 300, 400, 500 mil soldados de cada lado marchavam na planície e se enfrentavam corpo a corpo, lança a lança, espada a espada, e prevalecia o que matasse mais. Às vezes, de 2 exércitos com 1 milhão de soldados, sobrava 100 mil, 150 mil do vencedor, porque o restante era todo morto. E naquela época que tudo era no campo visual, imagina você, uma guerra com 500 mil soldados de cada lado, é muita gente. O general de cada exército, ele andava em cima do seu cavalo, e ao seu redor andavam 3 ou 4 cavaleiros com estandartes. Você sabe o que é estandarte? Era como se fosse uma bandeira na vertical, né? Cada exército tinha o seu brasão, cada exército tinha o seu escudo, o seu símbolo. Então o general, ele andava em cima do cavalo, no meio dos seus soldados, e ao redor dele mais 3 ou 4 cavaleiros com estandarte. Então, de onde quer do campo de batalha que os soldados olhassem, eles sabiam onde estava o seu general. De qualquer lugar que ele olhasse, ele sabia, o general está indo para lá. O general está indo para lá, o general está mandando recuar, o general está mandando avançar. Eles viam por conta do movimento dos estandartes, aquelas bandeirolas grandes, altas, que você vê nos filmes medievais. Quando Jesus disse, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus está dizendo que quando o pecador procurasse salvação, ele oraria para o estandarte da cruz. Quando o pecador buscasse libertação, ele olharia para o estandarte da cruz. Quando o pecador precisasse de transformação, ele olharia para o estandarte da cruz.
E quando você olha para a cruz, você vê o teu general te dando a direção, te dando o comando de guerra. E aquele que está em Cristo, diz a palavra de Deus, já é mais que vencedor. E eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. Aleluia. Mas para que ele nos atrairia? Ouça isso. Ele nos atrairia para a libertação dos poderes demoníacos. Os demônios são seres, são pessoas no mundo espiritual, agentes da maldade e da malignidade, que agem para escravizar pessoas nos mais diversos estilos de vida, contrários a Deus. Existem demônios que escravizam as pessoas na prostituição. E a pessoa vive em busca de relacionamento. Mas é uma escravidão, porque não é disso que ela precisa. Outros são escravizados no poder das drogas, do álcool, do cigarro. E acredite, irmãos, droga, álcool e cigarro não é só dependência química, tem conotação espiritual. E as pessoas nem imaginam isso. Outros estão presos na miséria, irmãos. Uma coisa é ser pobre, outra coisa é viver na miséria. O pobre, ele pode morar numa casinha simples. Tudo na vida dele pode ser simples, mas ele não tem falta de nada. Esse é o pobre. Esse é o pobre. Eu já entrei em barraco que dava gosto de entrar. Tinha até carpete. Cortina separando os cômodos, tudo limpinho, coisa linda. Não faltava nada naquele barraco. Nem a paz de Deus. Mas há demônios que escravizam pessoas na miséria. E miséria é quando a pessoa vive com ratos. É quando a pessoa dorme no meio do mofo. E ela não consegue sair dessa situação, porque é espiritual. É um espírito demoníaco que prende ela nessa desgraça, numa vida miserável. E eu imagino, irmãos, como deveria ser o mundo antes da volta de Jesus, antes da vinda de Jesus. Quem libertava as pessoas não tinha libertação. Quem tinha, entre aspas, a sorte de ter uma vida normal, tinha uma vida normal, mas quem tinha o azar de ser escravizado por uma hoste, por uma horda de demônios, infelizmente tinha que viver perturbado para o resto da vida, porque não tinha quem os libertasse. Mas aí desce Jesus. Oh, glória! E quando Jesus começa a andar pela terra, os demônios que estavam oprimindo as pessoas viam a Jesus e diziam: eu sei quem você é o Santo Filho de Deus. E Jesus dizia: cala-te, sai dele. E Jesus expulsou daqui, expulsou dali, libertou daqui, libertou dali. Sabe o que a Bíblia diz? Em Atos 10:38, a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí você pergunta: pastor, mas o que isso tem a ver com atrair? É que lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz que quando Jesus estava na cruz, apesar da cena ser feia, ele estava despojando todos os principados e potestades. O diabo passou 3 anos tentando Jesus,
tentando fazer Jesus pecar. Ele não pecou. Os demônios passaram 3 anos tentando fazer Jesus abortar a sua missão de salvação. Ele não abortou. Os demônios passaram 3 anos tentando e atacando Jesus de todos os lados, mas Jesus se manteve firme. E quando ele é crucificado, irmãos, sem pecado, os demônios, todo o mundo espiritual da maldade é envergonhado, despojado, são destituídos de seus poderes, de sua autoridade. A Bíblia diz que Cristo os envergonhou na cruz. Aleluia! É por isso que hoje, quando oramos por uma pessoa em nome de Jesus, o demônio tem que sair, porque Jesus já venceu na cruz. Chega uma pessoa perturbada na igreja, ela vai ser liberta, porque Jesus já venceu na cruz. Chega uma pessoa escrava do diabo, ela vai ter a vida transformada, porque Jesus já venceu na cruz. Ele conquistou isso por você. E eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. Para que ele nos atrairia? Para a cura das nossas enfermidades. Ou você acha que Deus tem prazer na doença? Ou você acha que Deus tem prazer na enfermidade? Tem muita gente que acredita que a doença dele, que a enfermidade dele é propósito de Deus. Se você acreditar que a tua doença, a tua enfermidade é propósito de Deus, então você nunca vai orar contra ela. Porque você já aceitou que aquilo é de Deus. Mas Deus não tem prazer na enfermidade. Jesus, ele atrairia para a cruz todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Agora preste atenção, tem pessoas enfermas que elas mesmas estão causando a sua enfermidade. Deus não tem compromisso com isso, não. Deus nos deu saúde para que cada um cuide da sua. Tem gente que fala assim, não é Deus que está cuidando da minha saúde. Não, Deus não cuida da saúde de ninguém. Deus dá saúde. Mas a saúde que Ele dá, você precisa cuidar. Não entende porque está com diabetes. Mas não larga do doce nem que a vaca tussa. Não entende porque está com a pressão alta, mas gosta de um sal na comida. Não entende porque está com as veias, as artérias entupidas, mas passou a vida comendo aquela gordura total e absoluta. O que cabe a mim e a você fazer pela nossa saúde, nós temos que fazer. Deus não fará nada que você tenha que fazer. Vamos lá? Vamos arrancar esse açúcar fora aí da dieta? Esquece chocolatinho, prestiginho, choquitinho, sonho de valsa, ouro branco, esquece tudo. Cacau Show, Brasil Cacau, Lindt, Copenhagen, vai tirando fora. Pão branco, farinha branca, rosquinha, duck nugget, não, como que é? Dante nugget, sei lá como que é o negócio. Pão doce, o pão já é doce, ainda vem com caldo doce, ainda com coco por cima, pelo amor de Deus. Quer se suicidar? Fala logo. Sabe? Gente, vamos arrancar esse açúcar aí, corte esse refrigerante, Coca-Cola não é mais status não, foge de Coca-Cola. Antigamente você ia numa festa de aniversário, se tinha Coca-Cola, você fala, essa festa é boa. Só Coca-Cola. Hoje você tem que fugir da Coca-Cola. As peças de uma guitarra, a guitarra que a igreja ganhou, está toda enferrujada. Desmontei a guitarra todinha, deixei 3 dias de molho na Coca-Cola. Ficou limpinha, novinha. Você está tomando isso? Sabe? Aí fica, ai Deus, que Deus me cura, ai, eu estou tão mal, que Deus cuide de mim, porque, nossa, meu Deus, cria vergonha, rapaz.
Vamos se cuidar? Vamos se cuidar? Aí você faz sua parte. Mas aí mesmo você fazendo a sua parte, mesmo você fazendo tudo direitinho, você cuidando desse corpo que é templo do Espírito Santo, tem uns templos mais moreninhos, uns templos mais branquinhos, uns templos mais gordinhos, uns templos mais magrinhos, mas é tudo templo do Espírito Santo. Mas mesmo você cuidando bem, vem uma enfermidade que você não espera, de um lugar que você não esperava, de uma maneira que você nunca imaginou. Calma, não se desespere, não fique aflito, porque ele disse que quando ele fosse levantado, ele atrairia todos a ele. E sabe o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 53, versículo 3 e 4? A Bíblia diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores, ele era tido por aflito, oprimido de Deus, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Aleluia! Pastor, você está dizendo que se ele levou sobre si as nossas enfermidades, então nenhum crente fica doente? Não, não é isso que eu disse. Eu disse que por ele ter levado sobre si todas as nossas enfermidades, nada é impossível para Deus. Ele já levou. Há uns 15 anos atrás eu conheci uma pastora. E nesse culto que eu fui, na verdade ela nem pregou, ela só deu o testemunho. Quem ia pregar era outra pessoa. E ela contou o testemunho que na verdade acabou ocasionando a conversão dela. E ela disse que ela foi diagnosticada com um tipo de câncer muito agressivo. E aquele câncer se tornou em metástase. E os tumores se espalharam pelo seu corpo todinho. E o médico disse, vai para casa. Faz o que você tiver vontade, porque por dentro já não tem mais o que fazer. Ele falou, eu vou te dar alta amanhã e você vai para casa. Só que naquele dia, ela recebeu a visita de um casal de crentes. Repita comigo, de crentes. Tem que falar porque hoje parece que as pessoas não creem mais na cura divina. Está doente, continua doente, não ora mais, não pede mais oração, não recebe mais a unção. Vamos lá, gente. Está doente? Na casa do nosso Pai há poder e há unção, amém? E foi um casal de crente orar por ela. E ela explicou a situação, eles falaram, vamos orar. Para Deus nada é impossível. E eles fizeram a oração mais simples que alguém pode fazer. Ungiram ela com óleo e foram embora. Quando foi de madrugada, ela disse que acordou sentindo muito enjoo e começou a vomitar. Mas qual não foi o susto que quando ela começou a vomitar, era sangue. E de repente as enfermeiras escutaram, vieram e falaram, meu Deus do céu. Trouxeram um balde e ela continuou vomitando. E com o sangue começou a sair bolotas de carne. E ela disse que a enfermagem falou, Senhor, ela está desfazendo por dentro, ela está tendo algum tipo de... Deram o nome lá quando os órgãos se desmancham. E ela vomitou. E ela disse que encheu um pequeno balde assim, de sangue e bolota de carne podre. E quando ela vomitou tudo que tinha que vomitar, ela disse que veio um sono tão profundo, que ela apagou, ela dormiu. A equipe médica disse, vamos ter que fazer os exames, porque ela perdeu muito sangue e ela vai precisar de transfusão. Levaram ela para os exames.
Passou em um lugar, passou em uma outra máquina, passou em outra e tiraram sangue na seringa. E disseram, estranho, ela vomitou um balde de sangue. Mas todo o sangue está no organismo dela. E o sangue está limpo. E ao examinar o sangue, qual foi a surpresa? No dia seguinte, que não havia mais sinal de câncer. E quando ela passou por uma nova tomografia, não existia mais nenhum tumor dentro dela. Isto fez ela entregar a vida para Jesus. Aleluia! Nada está perdido. Nada está perdido. Nada está perdido. Porque ele disse, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Atrairei para quê? Para a remissão dos nossos pecados. Você já parou para imaginar que quando Jesus estava na cruz, os pecados do mundo todo, passado, presente e futuro, de todas as pessoas e gerações, os pecados mais profundos, mais tenebrosos, mais sombrios, estavam caindo sobre ele. Ele levou sobre si. Por isso a Bíblia diz, leia na tua casa depois, Isaías 53 completo. A Bíblia diz que ele ficou desfigurado. E não havia beleza nele. Porque o pecado desfigura, e ele estava levando o pecado de nós todos. Se eu e você muitas vezes não aguentamos nem com o nosso, você consegue imaginar o peso que Jesus carregou sobre si? É por isso que ele disse, a minha alma está triste até a morte, a minha alma está angustiada. É porque o peso do pecado da humanidade estava sobre ele, ele estava atraindo. Se Jesus não levar o teu e o meu pecado, nós não aguentamos. Nós não suportamos. O peso é grande. Mas há perdão para o teu pecado nesta noite. Há perdão para nossas iniquidades nesta noite. Há perdão para mim e para você esta noite. Porque o pecado que hoje tenta nos oprimir, o pecado que hoje tenta nos escravizar, se confessados a Ele, sai da nossa vida na hora. Porque Ele já atraiu há 2000 anos atrás. Tudo para Ele. Quando Ele leva os nossos pecados, Ele promove a reconciliação entre você e Deus. Irmãos, toda pessoa que não está em Cristo, ela é inimiga de Deus. Imagina você, Deus, como um rei poderoso, que vem com o seu exército para lutar contra você. Preste atenção. Imagine Deus como um rei poderoso, que vem com o seu exército para lutar contra você. E a hora que você ora, você fala, meu Deus, eu não posso lutar contra Deus. Eu não tenho nem chance contra Deus. Eu vou fazer, acenar uma bandeirinha de paz. Aí Deus diz assim, aceito o pedido de paz, com a única condição, que você confesse o seu pecado e reconheça meu filho como teu Salvador. Aí você confessa e diz, sim, Senhor, eu reconheço. Sou pecador, vivo longe de Ti. E quero receber o que o Teu Filho fez por mim. Aí você deixa de ser inimigo de Deus. E você passa a ter paz com Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos paz. Você pode não ter dinheiro, mas você tem paz.
Você pode não ter um carro do último modelo, mas você tem paz. Você pode não morar numa mansão, mas você tem paz. Você pode nunca ter feito uma viagem ao exterior, mas você tem paz. Nada se compara à paz. Como disse o salmista no Salmo de número 5, em paz me deitei, dormi e me levantei, porque o Senhor era comigo. E eu, quando for levantado, disse Jesus, atrairei todos a mim. O espírito imundo que te oprimia não pode te oprimir mais, porque Jesus já os despojou. A enfermidade que hoje te assola, diante de Cristo, ela pode sair da tua vida, porque Ele já levou. Os teus pecados não precisam mais pesar sobre você. Se você confessar, Ele já os perdoou. Porque Ele atraiu todos a Ele. Jesus disse que atrairia todos a Ele, significando que em Cristo todos nós temos a possibilidade. Mas a grande verdade, irmãos, é que nem todos irão a Cristo. Se por um lado, pastora Áurea, Jesus atraiu todos a Ele, por outro lado, nem todos irão a Ele. Porque se de um lado existe a bendita graça que nos atrai, bendita graça. Repita comigo, bendita graça. Olha que expressão leve, gostosa, suave, bendita graça. Se por um lado existe a bendita graça, tentando nos alcançar, por outro lado existe a nossa perversa vontade, querendo nos manter longe de Deus. A nossa vontade é perversa. Tudo que você pensa em fazer para Deus é difícil. Mas tudo que você pensa em fazer para te levar longe de Deus parece que é facinho. Então fica a bendita graça, operada na cruz, tentando nos alcançar, e aqui dentro a nossa perversa vontade dizendo, não, eu não estou com vontade, eu não quero, eu acho que não é a hora, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho outros compromissos. E é aí que entra o Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8, Jesus disse, e quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo. Ele te convenceu. Ele te convenceu. Você está aqui porque o Espírito Santo te convenceu. Você não queria estar aqui, mas Ele te convenceu. Tentaram te impedir de estar aqui, mas Ele te convenceu. Oh, como é lindo o trabalhar do Espírito Santo. Disse Jesus, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, é pecado não crer em Jesus. Da justiça porque eu vou para o Pai, ou seja, Ele já pagou todo o preço. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Com quem você quer ficar? Com Jesus ou com o príncipe deste mundo? Você decide. Se quer ficar com Jesus, ligue para 0800. Se quer ficar com o príncipe deste mundo, Jesus é vida, Jesus é paz, Jesus é alegria, Jesus é salvação, Jesus é renovação, Jesus é comunhão com Deus. O príncipe deste mundo já está julgado. O lago de fogo o aguarda. E qualquer estilo de vida que satisfaça o príncipe deste mundo o acompanhará. Mas o Espírito Santo está trabalhando na minha vida e na tua vida para nos convencer, filho, levanta, mas eu estou cansado, Senhor, levanta, mas Senhor, levanta e anda, porque não é aqui o teu descanso, Miqueias capítulo 2, versículo 10. O Espírito Santo te convence.
Você está ficando muito longe, você não orou faz 3 dias, faz tempo que você não pega na Bíblia para ler, e você fala, ai meu Deus, eu estou incomodado, não é que você está incomodado, é o Espírito Santo que está trabalhando no teu coração, para que você não se perca, para que você não fique para trás. Deus é maravilhoso. Você consegue dizer para o Espírito Santo, se intromete na minha vida? Talvez você não queira que o teu vizinho se intrometa na tua vida, talvez você não queira que o teu parente se intrometa na tua vida, mas diga para Deus, Espírito Santo, se intrometa na minha vida. Porque Ele vai te conduzir para o caminho certo, Ele vai te conduzir para a direção certa, Ele vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você estará seguro, Ele fará com que a sua verdade seja o teu escudo e broquel, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque o Espírito Santo te colocou na sombra do Altíssimo. Mas algumas pessoas dão tanta vazão à sua vontade perversa, que mesmo com todo o trabalhar de Deus em seu favor, elas acabam se perdendo. Como é o caso de Judas Iscariotes. Esse homem viu Jesus. Esteve perto de Jesus, viu o que Jesus fez. Jesus, apesar de ter somente 33 anos quando morreu, para nós hoje 33 anos é muito jovem. Fiz 37 agora quinta-feira e quarta-feira e mais 8. Mas Jesus agia, irmãos, como um pai de amor. Apesar dele ter apenas 33 anos, ele tinha assim um espírito muito solene. E ele molhava o pão no vinho e dava na boca dos discípulos. Consegue imaginar? Os discípulos que nem adolescentes, não eram adolescentes, Pedro era mais velho que Jesus, mas Jesus com aquela sobriedade que ele tinha, ele molhava e dava na boca, que nem um pai dando comida para o filho, assim, na boca. Assim. Judas foi servido na boca. E mesmo assim, ele permitiu que a sua vontade perversa sobressaísse e ele maquinou, como eu posso lucrar com esse cara aqui? Se me pagarem 30 moedas de prata, eu conto onde ele fica. Foi lá e fez a negociata. E ainda falou assim, aquele a quem eu beijar, esse é Jesus, vocês podem prender. Rabi! É melhor o amigo que entristece falando a verdade do que o inimigo que trai com um beijo. E Jesus virou para ele e falou, Judas, com um beijo você trai o filho do homem? Ele não aguentou de remorso e se suicidou. Mas você fala, meu Deus, como pôde? Ele andou tão perto. Mas preferiu. O livre-arbítrio pode ser bênção ou maldição. Um outro exemplo é Ananias e Safira, aquele casal de Atos capítulo 5, que escondeu parte da oferta da igreja. Era para entregar nas mãos de Pedro um valor X, e eles falaram, vamos tirar só um pouquinho da oferta, ninguém vai nem sentir falta, aqui, ó, tá? É tanto dinheiro que a gente tirar um pouquinho, ninguém vai sentir nem falta. A hora que entregou a Pedro, está aqui a oferta. Pedro falou assim, Ananias, por que deixaste Satanás encher o teu coração?
Não deixe, irmãos e irmãs, o diabo encher teu coração. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, eu acho que é versículo 27, se não me falha a memória, mas está lá, diz assim: não deis lugar ao diabo. Por que deixaste Satanás encher o teu coração? E quando Pedro falou isso, o homem, puf, caiu na hora. A mulher dele veio com a mesma mentira, Pedro falou a mesma coisa, caiu morta também. Ali começou o ministério de jovens. Foi a primeira vez que apareceu o ministério de jovens na igreja. Pedro falou assim: cadê os jovens? Todo mundo, eu. Enterra esses dois aqui. O primeiro trabalho do grupo de jovens foi coveiro. Como que pode? Eles acharam que Deus não ia ver, Outra pessoa, irmãos, que andou com Paulo, o grande apóstolo. Paulo foi o maior apóstolo de Jesus Cristo, mesmo sem nunca ter visto Jesus pessoalmente, apesar de tê-lo visto em visão. Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento. Homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Ele tinha vários cooperadores que ajudavam ele no ministério, e um deles se chamava Demas. Mas a sua última epístola, capítulo 2, versículo 10, Paulo diz para Timóteo: vem ter comigo depressa, porque Demas me abandonou amando este presente século. Demas desviou, Demas foi para o mundo. Você pode dizer até, o pastor Aislan é meio cria, meio azedo, meio chato. Você pode dizer, o Edir Macedo, eu não gosto daquela coisa assim, muito bem, meu amigo, minha amiga, eu não gosto. Você pode dizer, mas o que você vai dizer de Paulo? O que você vai falar do apóstolo Paulo? E Demas deixou Satanás ser o seu coração e desviou-se, foi para o mundo, se perdeu. O Espírito Santo nunca deixa de agir, irmãos, mas muitas vezes nós precisamos vigiar para não incorrer no risco de resistir ao Espírito Santo. Seja sensível, chupar o dedo aqui, por aqui, eu vou saber que o ventinho está soprando para lá. Você molha o dedo aqui, dá para sentir o ventinho indo para lá. Muitas vezes você precisa molhar o dedo no mundo espiritual para entender a direção que o Espírito Santo está soprando. Precisamos saber a direção de Deus para as nossas vidas, para não incorrer no risco de estarmos resistindo. E a Bíblia diz em Atos capítulo 7, versículo 51, na boca de Estevão, Deus disse aos judeus: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui trabalhando, falando, Ele está exortando, mas vocês estão resistindo. E depois não vai dizer que Deus não falou, que Deus não avisou, que Deus não liga para mim. Mas por outro lado, outros não perderam a oportunidade. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. E existe na Bíblia muitos que não perderam a oportunidade. Lucas 8 nos fala sobre Maria Madalena. Esta mulher era oprimida, perturbada, endemoniada. Não sei se ela tinha uma vida de pecado, de prostituição, se ela era adúltera, ou eu não sei. A Bíblia não deixa claro qual era o estilo de vida que Maria Madalena levava, mas era algo muito ruim, porque ela era perturbada. E a Bíblia diz que quando ela conheceu Jesus, Jesus expulsou 7 demônios dela, e quando ela foi liberta, ela passou a seguir Jesus por onde Ele quer que fosse. Na cruz, os discípulos abandonaram Jesus. Mas João e Maria Madalena estavam lá. Ela abraçou a oportunidade. O que ele fez por mim? Tirou 7 demônios, 7 espíritos que me perturbavam. Esse homem me libertou, Jesus me libertou. Ela abraçou a oportunidade. Outro homem que agarrou a oportunidade foi o próprio Saulo de Tarso, que virou Paulo depois.
Ele era judeu fanático, fariseu zeloso, perseguia a igreja, ele arrancava cristãos arrastados de dentro de casa, ele consentia, quando se matava cristãos, ele se enchia de alegria com aquele sorriso sarcástico, mas um dia Jesus apareceu para ele, e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Dura coisa, Saulo, é você tentar lutar contra os meus aguilhões. E Saulo falou: tá bom, o que eu faço? E Jesus disse: vai até a rua chamada direita e procura um homem chamado Ananias, ele vai orar por você. Porque Saulo ficou cego. E quando Ananias orou por Saulo, os olhos dele se abriram novamente. E até o nome dele mudou. Porque Saulo significa o grande. E ele mudou o nome para Paulo, que significa o pequeno. Oh glória! Oh glória! Ele apareceu para mim a caminho de Damasco, ele tirou minha arrogância, minha soberba, minha altivez, ele perdoou. Sabe o que Paulo fala em uma das epístolas? Ele fala: eu nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas aprove a Deus me chamar para essa graça, e ele não negou fogo. Eu poderia ficar aqui citando pessoas que não perderam a oportunidade. Se você puder, assista depois o testemunho de Paulinho de Jesus. Ex-travesti. Ele era global, era famoso. Ele até se apresentou no Faustão na década de 90. Ele compôs uma música para a Globo, acho que foi tema de novela, uma das músicas que ele compôs. Paulette. No mundo artístico ele era conhecido como Paulette. Travesti. Até o dia que ele pensou em suicídio. Você vê, tem tido muitos casos aí de homossexuais se suicidando. Mas alguém chamou ele para ir para a igreja. E ele falou: mas eu vou assim? Um homem com peito, com bumbum? Do jeito que você tiver. Aí ele falou: bom, para disfarçar, eu vou pelo menos nem passar meu batom hoje, né? Não passou batom, não maquiou, mas tinha cabelão, tinha seios postiços, tinha bumbum postiço. E foi. E ele disse que quando o culto começou, ele não parava de chorar. O Espírito Santo veio assim, ó. Pá! E quando o pastor fez o apelo, ele falou que nem percebeu. Quando ele viu, ele já estava lá na frente. E quando o pastor fez a oração de confissão e colocou a mão na cabeça dele, ele falou que de olhos fechados, estou contando todo testemunho, né? Mas tem bastante coisa. Você assiste lavando uma louça que você vai gostar. E ele disse que quando o pastor começou a orar por ele, de olhos fechados, ele viu uma água suja, preta, escorrendo do corpo dele, que fez até poça. E ele abriu o olho para ver se aquilo era uma visão. Deus estava mostrando: a tua sujeira está saindo. Está até hoje aí 24 anos servindo ao Senhor, casou, tem filhos. 24 anos servindo ao Senhor, igreja. Jesus disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Na morte de Cristo, Ele atraiu todos. Mas os efeitos benéficos da cruz só operam quando as pessoas são avisadas disso. É por isso que nós pregamos, é por isso que existem pregadores da palavra de Deus. O Evangelho está dizendo para você: já aconteceu, a obra já aconteceu, já foi consumado. Não precisa mais viver nessa escravidão, não precisa mais viver nesse sofrimento, não precisa mais viver nessa vida longe de Deus. Está tudo consumado. O Evangelho é a boa notícia de que Jesus já atraiu tudo em nós para Ele. Está em batalha? Entregue a batalha em oração a Ele.
Está enfermo? Entregue a tua enfermidade em oração a Ele. Pecou? Confesse e entregue o teu pecado em confissão a Ele. Ele já levou. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de ouvir esta boa notícia, esta magnífica notícia que com certeza, Pai, os nossos adversários espirituais não gostariam que ela estivesse sendo pregada. Mas ela foi pregada, porque o Senhor nesta noite está atraindo muitos a Ti. Na verdade, o Senhor já atraiu todos, mas faltava escutar a boa nova. Senhor, eu tenho certeza que a pregação da Tua palavra, ela toca, ela cura, ela transforma, ela liberta. Que nesta noite, Senhor, tantos quantos têm ouvido esta mensagem, que possam estar convictos da Tua vontade para Ele, em nome de Jesus. Coloca as Tuas mãos, Pai, de maneira que os Teus servos e as Tuas servas tomem a melhor decisão, que é andar perto de Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de saber nesta noite se há alguém que quer entregar sua vida a Jesus. Você ouviu a palavra, você ouviu a pregação da obra de Jesus, do que Cristo fez na cruz. E Ele quer operar algo maravilhoso na tua vida, no teu viver. Se você estava afastado, desviado, caído, sente a necessidade de se reconciliar com o Senhor, levante tua mão, venha para frente. Se você nunca tomou essa decisão, pastor, eu já acredito em Deus, mas você nunca tomou a decisão pública de aceitar Jesus. Se você deseja viver esta nova vida, levante a tua mão. E eu quero orar por você no nome de Jesus. Glória a Deus. No ano 2020, no auge da pandemia, quando não poderia ter culto aqui, nós fazíamos o culto só online. Eu nem imaginava que do outro lado tinha uma prostituta assistindo. E Deus tocou ela tão profundamente que ela não perdeu nenhum culto online. E quando voltou os cultos presenciais, ela veio. Ela já tinha entregue a vida para Jesus, dobrando o joelho na casa dela, mas ela veio e quis entregar de novo aqui. Ninguém nunca ficou sabendo, eu nunca disse, mas ela sempre esteve no nosso meio. Mas ela precisou mudar. E alguns meses atrás eu falei com ela. Ela disse que está congregando numa igreja lá na Cachoeirinha. E eu fiquei feliz. E agora eu vejo nos stories dela, ela participando dos grupos, participando, está firme. Saiu da prostituição. A família dela não sabia que ela era prostituta, porque ela fazia o trabalho durante o dia, então ela saía de manhã como fosse trabalhar, voltava à noite, mas ela estava no prostíbulo. E depois que ela aceitou Jesus, ela sentiu que precisava confessar. Ela contou isso para a mãe ficou chocada. Para as irmãs, todo mundo ficou chocado, ninguém acreditava. Mas hoje ela está congregando. Acho que é a igreja videira que ela está. Irmãos, Jesus é isso. Ele toca, Ele fala, Ele te convida a viver em novidade de vida. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, este é o dia que Deus preparou para você. Levanta a tua mão. Eu venho como estou. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Eu venho.
Por quê? Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Alguém quer vir como está para Jesus? Glória a Deus. Não havendo ninguém, Pai, em nome de Jesus, coloco-me em oração diante de Ti, para que no dia da eternidade, o sangue de todos aqui não esteja mais em minhas mãos. Tua palavra foi pregada, a oportunidade foi dada, e o nosso desejo, Pai, é que Te servir seja a alegria de todos os presentes, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Obrigado, irmã. Deus é bom, e o seu amor dura para sempre. Deus é bom, e o seu amor dura para sempre. Quem está abençoando a campanha Uma Bíblia em Cada Lar? É só chegar ali no QR Code, bem atrás da nossa irmã Renata. Olha lá, garota propaganda, olha lá. Muito bem. Tá bom? R$15 cada Bíblia, você estará abençoando. Vocês vão soltar o vídeo? Vão? Então solte esse vídeo que foi muito bem feito. Tem que voltar e liberar o áudio antes. Tudo bem. Vocês encontrem o áudio, aí daqui a pouco a gente solta, tá? Enquanto isso, os demais recados. Eu quero convidar aqui à frente o Lucas. Vem cá, Lucas, dar o recado. Quer subir aqui para todo mundo te enxergar, não? Não? Então tá bom. Paz, meus irmãos, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Eu queria convidar todos vocês para o nosso culto de jovens e adolescentes. Vai ser numa sexta-feira, às 20 horas. Vocês todos estão convidados para participar. Chame alguém, ou um adolescente, um jovem, para conhecer a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Isso, essa sexta. Então, próxima sexta, jovens e adolescentes, fervor total na casa do Senhor, amém? No dia 27, o próximo sábado, papo legal de casais. Era só para saber se vocês realmente estavam prestando atenção, porque a gente está dando recado e ninguém presta atenção, né? Ele faz essas pegadinhas para... Então, próxima sexta estará tendo evento de jovens e adolescentes aqui, e na minha casa, culto, olha aí, papo legal de casais, tá certo? Dia 27, às 20 horas. Se você puder levar um prato de açúcar União e um outro de sal cisne, pedir um doce e um salgado, então você pode levar. Oi? Não, você não deixou eu terminar. Não é açúcar União, é demerara. Ah, gostou, hein? Demerara, tudo é açúcar saudável. Ai. Tá bom, gente? Então, sexta, na minha casa. Quem não souber onde é minha casa, o Anderson e a Viviane estarão aqui às 19h40 para encontrar os casais que não sabem onde é minha casa, para poder sair daqui, tá bom? Mas eu faço muita questão que vocês vão, porque vai ter palavra, louvor, vai ter mesa de ping-pong. Cadê? Atualizar a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro que precisa ser reescrito, né? Eu já tenho informações que já foi reescrito.
né, e que ela já vai ser apresentada à população, a nova Bíblia, né, inclusive desenvolvida pela inteligência artificial, corrigindo os erros que a Bíblia traz. Aleluia! Glória a Deus. Vai ser em dezembro, Ale? Dia 10 de dezembro, dia da Bíblia. Haverá então esse evangelismo aqui em torno da igreja. Vamos fazer tipo uma espiral, né? Vai crescendo até alcançar. Então, quanto mais Bíblias doadas, melhor. Nós vamos alcançar o maior número de famílias. Quantas já tem, Ale? 130 Bíblias nós já temos. Vamos chegar a 500, gente? Vamos lá? Em nome de Jesus? Conto com vocês, hein? E é só isso. Os cultos da semana, se você quiser depois ali na saída ter uma placa com os horários, tira uma fotinho para você pegar todos os horários de culto da semana. Gente, Deus tem operado às terças-feiras, às quartas-feiras à tarde, a quinta-feira o culto de doutrina e ensinamento está muito bom. Toda a programação da igreja é pensando em você. Cura divina, comunhão, ensinamento e doutrina, tudo é pensando em você, no teu crescimento espiritual. Tá bom? Nós vamos orar no final agora por Vitória Heller. Ela está na UTI em coma. Os médicos não têm um diagnóstico e disse que a coluna está pressionando a coluna. A coluna está pressionando e afetando a cabeça. Nossa, já pensou? É mesmo? Olha cada coisa estranha, né? Vamos orar em nome de Jesus. Fica de pés. São 20 horas e 31 minutos. Estamos nesse momento a 23 graus no templo da nave. Ao terminar, não vá embora sem dar um abraço em pelo menos 5 irmãos. Amém? Foi bom para você? Você vai voltar para ter uma semana abençoada na tua casa, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, que o teu nome seja sempre santificado e que o Senhor cumpra a tua vontade na terra, como ela é cumprida no céu. Te agradecemos, Senhor, e te entregamos o culto desta noite. Te entregamos o culto desta noite como um cheiro suave a Ti, Pai. Tua palavra nos orienta a prestarmos a Ti um culto racional, inteligente, com consciência. Foi com muita alegria que nós entramos na Tua presença com cânticos, Senhor, com oração, com celebração. Meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo traz à igreja. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, pela vida dos nossos visitantes, que voltem sempre. Senhor, meu Deus, agora levantamos um clamor pela vida desta moça, desta pessoa, a Vitória Heller, que está com esta enfermidade completamente indiagnosticável pelos médicos. Eu te peço, Pai, onde a Carol estiver agora, que o poder do Teu Espírito visite o leito daquele hospital, levando cura divina, levando libertação, levando transformação, Pai. Coloca as Tuas mãos em nome de Jesus, que possamos ouvir as novas de que o Senhor está trabalhando na vida desta moça. Meu Pai, agora abençoa esta semana da igreja, esta semana da vida dos Teus servos e das Tuas servas. Esta semana, meu Deus, abençoa a vida dos Teus pequenos, Pai. Nos guarde e nos dá livramento de todo mal. Senhor,
faça cair por terra todo transtorno de ansiedade. Queremos viver cada dia, cada hora, cada minuto. Queremos vivenciar com alegria, com prazer, com celebração a vida. Senhor, coloca as tuas mãos para que, no nome de Jesus Cristo, possamos contemplar a tua presença acompanhando nossa vida e nossa casa. Abençoa, Deus Todo-Poderoso, o local de trabalho, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão consoladora do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, ninguém